Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. O nosso tema hoje é consistência dos solos. Para que a gente possa falar de consistência, primeiramente é importante entender que nos solos arenosos, somente a curva granulométrica é suficiente para que a gente possa fazer a identificação desse material. Materiais com curvas granulométricas semelhantes comportam-se também de forma semelhante desde que eles tenham a mesma compacidade. Para os solos finos, aquele cuja maioria dos grãos são menores do que 0,075 milímetros, isso não ocorre. Então, a gente tem o comportamento influenciado pelos argilominerais que compõem esse tipo de solo, sendo que solos com a mesma porcentagem de argila, mas formado por argilominerais diferentes, podem apresentar comportamento bem diferente. Como a gente já falou um pouquinho de argilominerais lá na primeira aula, quando a gente fala de mineralogia dos solos. Então, o estudo da influência dos argilominerais, ele influencia diretamente no comportamento e envolve estudos muito complexos, como, por exemplo, a análise de difração de raio-x, né, microscopias. Então, são exemplos de estudos que não são tão práticos quanto o ensaio de curva granulométrica. A partir do trabalho do Atterberg, que criou ensaios e índices para verificar a influência dessas partículas argilosas para aspectos agronômicos, o professor Arthur Casagrande, o que ele fez? Ele padronizou esses ensaios para que a gente pudesse utilizar com aplicação na construção civil. Então, os limites de Atterberg e os índices correlatos são análises indiretas que têm se tornado uma forma muito prática para identificar a influência das partículas argilosas no comportamento dos solos. E para isso, a gente parte do princípio que os limites estão baseados no conceito de que um solo de granulação fina pode existir em qualquer dos 4 estados, dependente do seu teor de umidade. Então, quais seriam esses estados? Aqui a gente tem um gráfico onde eu tenho aqui a variação do teor de umidade e o solo ele pode existir no estado sólido, semissólido, plástico ou líquido. O intervalo entre esses estados são conhecidos como os limites de consistência. O limiar entre o estado sólido e o estado semissólido é o limite de contração. O limiar entre o estado semissólido e o plástico é o limite de plasticidade. E o limiar entre o estado plástico e o estado líquido é o limite de liquidez. Então, a gente tem sempre a simbologia do teor de umidade, porque esses limites efetivamente correspondem a um teor de umidade limítrofe, onde o solo deixa de estar em um estado e passa para o outro. Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos teóricos dos limites de Atterberg. Eles são teores de umidade arbitrariamente estabelecidos para definir a trabalhabilidade de materiais cerâmicos. Então, o limite de liquidez ele foi definido por Casagrande como um teor de umidade para o qual um sulco ou ranhura longitudinal, feito por um cinzel padrão, será fechado em um comprimento de 13 milímetros quando o seu recipiente, a concha do aparelho, onde está a amostra, for forçado a cair 25 vezes de uma altura padrão de 10 milímetros. Então, aqui a gente tem um esquema da ranhura e um esquema do fechamento dessa ranhura. E aqui na prática a gente pode ver o aparelho de Casagrande com a ranhura longitudinal realizada e aqui o fechamento dessa ranhura. Então, essa é a teoria do limite de liquidez. Já para o limite de plasticidade, nós temos a definição de um teor de umidade que marca o ponto onde o solo começa a se fraturar quando tentamos moldar, colando sobre uma placa de vidro, um cilindro de 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento. Então, nós temos um gabarito para fazer essa aferição. Quando o material começa a fissurar chegando nessas dimensões, ele está com o teor de umidade correspondente ao limite de plasticidade desse solo. Um outro conceito teórico muito importante dos limites de Atterberg é o índice de plasticidade, que é um intervalo no qual o solo permanece no seu estado plástico. Então, retomando aquele gráfico, o solo permanece no estado plástico no intervalo entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade.
Então, o nosso índice de plasticidade, também conhecido como IP, ele é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. E nós temos uma classificação de acordo com a variação do IP. Quando o solo tem um IP variando entre 1 e 7, nós dizemos que o solo é fracamente plástico. Maior que 7 menor ou igual a 15, ele é mediamente plástico. E se ele for maior que 15, um solo altamente plástico. Vamos falar então sobre a metodologia de execução dos ensaios. O ensaio de limites de liquidez ele é regido pela NBR 6459 de 2016. E o de limite de plasticidade ele é regido pela NBR 7180, também de 2016. É importante ressaltar que os equipamentos devem ser calibrados, conferidos. Aqui na imagem nós vemos os equipamentos que são utilizados para os dois ensaios. Então, nós temos cápsulas de alumínio, nós temos o aparelho de casa grande, tem o aparelho manual e hoje em dia já tem o equipamento mecanizado com um contador de golpes. Nós temos espátulas, a placa de vidro esmerilhada, o cinzel, o gabarito para verificar a altura da ranhura e a ranhura, e o gabarito para verificar o tamanho e a espessura do meu cilindro. Então, esses são basicamente os equipamentos que nós utilizamos, a água e a amostra de solo, e a nossa planilha de ensaios para a gente anotar os dados. Começaremos, então, com o ensaio de limites de liquidez. O que é importante observar nesse ensaio? É importante observar o tempo de homogeneização da amostra. Então, quando a gente vai umedecer a amostra, é importante que a gente observe a homogeneização. A distribuição da pasta na concha também é extremamente importante, porque não pode se deixar bolhas, senão com a batida a gente tem um falseamento do resultado, porque essa bolha vai fechar e vedar de alguma forma. A limpeza na parte superior da concha também é importante. A concha é preenchida somente em 2/3, então esse último terço aqui ele tem que ser limpo para que evite queda e falseamento do fechamento da ranhura. Importante distribuir a pasta na horizontal e não na vertical. E a ranhura tem que ser longitudinal, bem no meio da concha. No meio da ranhura, a espessura tem que ter cerca de 1 centímetro, então bem no meio da ranhura, por isso que tem um gabarito no cinzel. E a velocidade de queda do ensaio é de 2 golpes por segundo. Se eu tenho um ensaio manual, eu tenho que ter um cronômetro controlando isso. No equipamento mecanizado, ele já tem, né, essa contagem, mas é sempre importante verificar essa calibração. Devemos contar os golpes e observar o meio da ranhura, que deve fechar cerca de 13 milímetros. A partir do fechamento da ranhura, coleta-se a amostra exatamente nesse ponto. Então, como fazemos esse ensaio? Qual é o procedimento do ensaio? Nós vamos realizar o ensaio para 5 pontos diferentes de teores de umidade. Então, nós começamos, né, com teores de umidade e vamos variando esses valores para tentar atingir os 25 golpes. Então, eu vou variando o teor de umidade para que eu obtenha pelo menos 5 valores de golpes. Tá? Então, a gente tenta ficar próximo, mantendo 25 como a nossa média final, e aí, a partir daqui, a gente tenta ficar próximo de 20 e 15, e para cá, a gente tenta ficar próximo de 30 e 35. Quanto maior o número de golpes eu tenho, menor é o meu teor de umidade. Quanto menor o número de golpes, maior o teor de umidade. Pela dificuldade de secagem, muitas vezes, dos materiais, é aconselhável começar com um maior número de golpes com o material mais seco e ir umedecendo esse material aos poucos até que a gente chegue no menor número de golpes e no maior teor de umidade. Lembrando sempre de coletar a amostra quando finalizar o ensaio e já pesar de imediato, porque qualquer perda de umidade pode dar diferença no nosso resultado. E aí procede-se com um ensaio de umidade padrão pelo método da estufa. Posterior a isso, é feito o gráfico e a interpolação entre os pontos, né? A reta que interpola os pontos vai nos permitir obter o limite de liquidez, que corresponde ao teor de umidade equivalente aos 25 golpes. Então, eu tenho um gráfico onde o número de golpes é sempre em escala logarítmica, na base 10, e o teor de umidade é em escala aritmética, e a partir da interpolação desses dados, eu obtenho o valor do limite de liquidez.
Em relação ao limite de plasticidade, temos algumas considerações também acerca desse ensaio. É importante também observar a homogeneidade da amostra, o tempo de espatulação, o tempo de homogeneização. Tá? Normalmente, esse tempo, sempre que eu vou fazer o umedecimento pela primeira vez, o ideal é que eu tenha uma espatulação de pelo menos 5 minutos, né? E se eu umedecer novamente, for necessário espatular mais 3 minutos. A espessura e o tamanho do cilindro são de extrema importância observar. Cuidado ao fazer o procedimento de rolar a amostra sobre a placa para não esmagar esse cilindro. Então, esse cuidado também é extremamente importante. Usar o gabarito de referência para fazer as medidas do diâmetro. O gabarito ele pode ser tanto esse gabarito de acrílico quanto um cilindro metálico, depende do fabricante que você, né, do representante que você está comprando o equipamento. Observar claramente o início das fissuras e para cada cilindro eu tenho que determinar uma cápsula de umidade. Então, como um ensaio de umidade, no mínimo eu tenho que ter 3 amostras. Então, no mínimo, eu vou repetir 3 cilindros, tá? Aconselha-se ter mais cilindros, né? Então, aconselha-se a fazer pelo menos 5. Por quê? Porque aí eu posso ter a desconsideração de um ou outro resultado que der uma diferença muito grande que tem que ser desconsiderado. E com isso, eu não tenho que repetir todo o processo de ensaio. Quais são as aplicações práticas desses ensaios? A literatura técnica apresenta diversas correlações a partir dos limites, tanto de liquidez quanto plasticidade. Essas correlações estão permanentemente sendo aperfeiçoadas, devem ser utilizadas com cautela, como uma informação preliminar, né? A gente já fala sobre isso sempre, então qualquer correlação ela tem que ser utilizada com cautela, porque as correlações normalmente são desenvolvidas a partir de experiências de um determinado solo, de um determinado local. Então não se pode generalizar, porque nós temos o regionalismo dos solos. Aqui nós vamos falar alguns exemplos dessas correlações práticas acerca dos limites de consistência. A primeira delas é o índice de atividade. O índice de atividade é a relação entre o índice de plasticidade e a porcentagem em peso e massa das partículas menores ou iguais a 2 micrômetros, ou seja, a porcentagem de teor de argila que eu obtenho lá do ensaio de sedimentação, de granulometria completa. E aí eu consigo classificar a atividade da fração argila na minha amostra. Se for, né, menor do que 0,75, eu tenho uma argila inativa. Entre 0,75 e 25, eu tenho uma classificação normal. E se for maior que 25, a minha fração argila é muito ativa, ou seja, ela normalmente representa o comportamento do material como um todo. Então, isso é muito importante quando a gente tem, por exemplo, uma areia argilosa. Se a minha fração argila for muito ativa, ele não vai ter comportamento de areia, mesmo a presença dos grãos sendo em grande maioria areia. Por isso a classificação areia argilosa. Mas como a fração argila é muito ativa, ele vai ter a tendência de ter um comportamento similar a um solo argiloso. Então isso é importante para que a gente faça considerações acerca de aplicação desse solo. Outra aplicação prática é a carta de plasticidade de Casa Grande, onde a gente leva em consideração o índice de plasticidade e o limite de liquidez e permite fazer uma classificação do solo. A carta de plasticidade de Casa Grande será vista com mais detalhes quando a gente for falar da classificação unificada na aula de classificação de solos. Uma outra aplicação é o índice de liquidez ou índice de consistência. Ele é a relação entre o limite de liquidez, o teor de umidade natural do solo e o índice de plasticidade. A consistência ela é definida como a maior ou a menor dureza em que uma argila é encontrada na natureza. Ela sempre se refere a solos coesivos, né? Solos não granulares, não arenosos. E a dureza de uma massa de solo varia inversamente com o teor de umidade. Para grandes umidades, ele é mole, como uma lama. Para pequenos teores de umidades, ele vai ser rígido, duro, quase como um tijolo. A consistência do solo pode ser definida em função, então, do índice de liquidez, que expressa a consistência do solo no estado em que ele se encontra em campo, a partir da umidade de campo. Os limites de Atterberg eles têm sido muito úteis para a identificação desses solos e são frequentemente utilizados para a especificação de controles dos solos para aterro ou métodos semi-empíricos de projeto.
Mas temos que ter muita cautela com as classificações. Por exemplo, quando a gente faz classificação de consistência. Porque o índice de consistência obtido utilizando o limite de liquidez e o índice de plasticidade, ele não terá significado para a condição natural, uma vez que para obter o limite de liquidez e o limite de plasticidade, a estrutura do solo foi destruída. Então, se eu quero realmente condizer com as condições de campo, o ideal é que eu faça ensaios com amostras indeformadas. Então, eu vou obter correlações com o ensaio de compressão simples, por exemplo, que não destruíram a estrutura do meu solo. Então, por isso que a gente fala lá na aula de amostragem da importância de se saber se eu tenho que coletar amostras deformadas ou indeformadas, de acordo com a campanha de ensaios que será necessária. Uma outra coisa que é muito importante, quando a gente fala do índice de plasticidade, que é bom a gente relembrar que ele indica a magnitude da faixa do teor de umidade em que o solo permanece no estado plástico, e o índice de liquidez, que indica a proximidade do solo natural nesse limite, né, em que ele vai se tornar com consistência mais líquida. E para fazer esses ensaios de primeira vez é muito difícil, porque você às vezes não conhece esse teor de umidade, você tem que umedecer esse solo. Então, essa habilidade para a execução dos ensaios, ela pode vir com a sensibilidade do técnico ou ela pode ser adquirida com a prática do dia a dia. Porque diferentes tipos de solo podem, às vezes, dar muito trabalho para o operador, principalmente quando não se tem conhecimento. Às vezes o solo é quase não plástico, quase não tem plasticidade, e eu tenho muita dificuldade para fazer o ensaio de plasticidade. Então, todos esses detalhes são importantes, lembrando que a prática do dia a dia, o dia a dia do técnico, do laboratório, dos ensaios, é fundamental para que a gente consiga chegar a bons resultados. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, nós iremos ver a realização de alguns desses ensaios. Até lá!